Título 7º. Disposições gerais. Artigo 215. Todo agente público, qualquer que seja sua categoria ou a natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título, de entidade da administração indireta, obrigam-se, ao serem empossados e exonerados, ou demitidos, a declarar seus bens, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato de posse. Parágrafo único. Obrigam-se à declaração de bens, registrada em cartório de títulos e documentos, os ocupantes de cargos eletivos nos poderes legislativo e executivo, os secretários municipais e os dirigentes de entidades da administração indireta, no ato da posse no término de seu exercício, sob pena de responsabilização. Artigo 216. Quando a execução de função pública de interesse comum da região metropolitana couber ao município, na forma de lei complementar estadual, observar-se-á a distribuição de competências entre os poderes legislativo e executivo previstas nesta lei orgânica. Artigo 217. Os órgãos e entidades da administração direta e indireta publicarão anualmente, até o dia 30 de abril, relatório concernente aos cargos, empregos e funções de seus respectivos quadros que, no ano anterior, tiverem vagado ou sido providos. Artigo 218. Ao servidor nomeado em virtude de concurso público e exonerado durante o período de que trata o artigo 60 é assegurado o direito à indenização calculada pelo somatório de 1/10 de sua remuneração, por mês de efetivo exercício, e do valor de uma remuneração mensal, sem prejuízo de outros direitos previstos em lei. Artigo 219. Além do previsto nos artigos 56 e 158, inciso 5º, a lei que dispuser sobre o Estatuto do Pessoal do Magistério Público atribuirá, entre outros, os seguintes direitos ao profissional de educação. Inciso 1º. Adicional de, no mínimo, 10% sobre o vencimento e gratificação inerente ao exercício de cargo ou função, a cada período de 5 anos de efetivo exercício, o qual se incorpora ao valor do provento de aposentadoria. Inciso 2º. Pagamento por habilitação. Inciso 3º. Adicional por regência de turma, enquanto no efetivo desempenho das atribuições específicas do cargo. Inciso 4º. Recesso escolar. Inciso 5º. Período sabático, com duração de 120 dias, a cada período de 7 anos de efetivo exercício do magistério, para aprimoramento profissional devidamente comprovado. Inciso 6º. Vencimento fixado a partir de valor que atenda às necessidades básicas do servidor e às de sua família, respeitado o critério de habilitação profissional. Inciso 7º. Jornada de trabalho especial, nela computadas as lacunas existentes no horário fixado. Inciso 8º. Liberação da regência de aulas em número equivalente à metade da carga horária, para o exercente da função de coordenador de ensino a partir da 5ª série, escolhido anualmente pelos professores do mesmo conteúdo curricular e de conteúdos afins. Inciso 9º. Liberdade de afixação e divulgação de materiais e temas de interesse da categoria ou escola, nas salas destinadas aos servidores. Parágrafo 1º. Para fins do inciso 2º, o professor de 1ª a 4ª séries do 1º grau detentor de curso superior que o habilite para o magistério terá seu vencimento definido conforme a nível e a forma de cálculo do vencimento do professor de 5ª a 8ª séries e do 2º grau, em jornada equivalente. Parágrafo 2º. O educador infantil atuará unicamente na formação de crianças de 0 a 5 anos e 8 meses, nos moldes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme parâmetros específicos de carreira. Artigo 220. Compete ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos propagar os direitos e garantias fundamentais, assegurados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Constituição da República,
investigar-lhes as violações, encaminhar denúncias a quem de direito e zelar para que sejam respeitados pelo poder público. Parágrafo 1º. O Conselho será composto. Inciso 1º. Por representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Inciso 2º. Por um representante de cada entidade situada no município e voltada, exclusivamente ou por meio de setor próprio, para a defesa de seus direitos e garantias. Parágrafo 2º. A participação no Conselho será gratuita. Artigo 221. Comemorar-se-á, anualmente, em 12 de dezembro, o Dia do Município, como data cívica. Artigo 222. Para os fins do artigo 204, parágrafo 2º, fica mantido o Fundo de Habitação Popular, de que trata o Decreto número 4.539, de 12 de setembro de 1983. Artigo 223. Fica mantido o Fundo Municipal de Defesa Ambiental, instituído pela Lei nº 4.253, de 4 de dezembro de 1985, sendo-lhe destinados para despesas de investimentos, entre outros, recursos provenientes de: Inciso 1º. Participação do município no resultado da exploração de recursos minerais em seu território, ou correspondente compensação financeira, prevista no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição da República. Inciso 2º. Reembolso dos custos de serviços prestados pelo Poder Executivo no licenciamento ambiental de atividades e obras. Inciso 3º. Arrecadação de multas previstas na legislação ambiental. Artigo 224. Declarado inconstitucional. Artigo 225. O poder público promoverá a implantação de ciclovias e bicicletários como forma de incentivo e segurança dos ciclistas. Artigo 226. É vedada nova localização de atividades concentradoras de tráfego, prejudiciais à função de circulação, em lotes lindeiros a vias arteriais, de acordo com o Plano Municipal de Classificação Viária. Artigo 227. Os logradouros e estabelecimentos públicos municipais não poderão ser designados com o nome de pessoa viva. Artigo 228. A lei disporá sobre a organização, a composição, a competência e o funcionamento de junta, com duplo grau de jurisdição, na estrutura do órgão central do Sistema Administrativo de Saúde, relativamente aos processos administrativos decorrentes da fiscalização e da vigilância sanitária do município. Artigo 229. Estendem-se aos doentes mentais, no que couber, os direitos assegurados por esta lei orgânica ao portador de deficiência. Artigo 230. Para exercer atividades auxiliares e complementares de prevenção de incêndio e de defesa civil, o município poderá criar organizações de voluntários, cuja orientação e treinamento serão efetivados, de preferência, mediante convênio com o Estado. Artigo 231. Esta lei orgânica terá vigência a partir de sua publicação. Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. Fica criada a autarquia Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social, com a incumbência prevista no artigo 65 da Lei Orgânica. Parágrafo 1º. À autarquia criada serão transferidos todo o ativo e passivo, pessoal, patrimônio, atribuições, verbas e saldos da beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que se extinguirá concomitantemente, na forma da lei. Parágrafo 2º. O Poder Executivo promoverá, no prazo de 120 dias da promulgação da Lei Orgânica, regulamentação da autarquia criada. Parágrafo 3º.
Os servidores públicos e agentes políticos municipais ficam compulsoriamente filiados ao Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social, ressalvados aqueles que, nesta data, sejam contribuintes da Previdência Social Urbana, os quais poderão ser facultativamente filiados, na forma em que dispuser a lei. Artigo 2º. A autarquia municipal, hospital municipal Odilon Berens absorverá o pessoal à área de saúde do quadro de servidores da beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, após a regulamentação do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social. Parágrafo único. O hospital mencionado no artigo, na prestação direta dos serviços de saúde que lhe competirem, dará prioridade ao atendimento dos servidores públicos municipais. Artigo 3º. A contratação de novos leitos psiquiátricos só será permitida na medida da demanda e da plena utilização da atual capacidade pública instalada. Artigo 4º. A município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo único. A lei instituidora de regime jurídico único dos servidores públicos municipais dependerá de voto da maioria dos membros da Câmara. Artigo 5º. Fica assegurado ao servidor público municipal que tiver tempo de serviço prestado antes de 13 de maio de 1967 o direito de computar esse tempo para efeito de aposentadoria, proporcionalmente ao número de anos de serviço a que estava sujeito, no regime anterior àquela data. Artigo 6º. Dentro de 180 dias da data da promulgação da Lei Orgânica, proceder-se-á à revisão dos direitos do servidor público municipal inativo e do pensionista e à atualização do provento ou pensão a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Lei Orgânica. Artigo 7º. Enquanto não editada a lei prevista no artigo 49 da Lei Orgânica, a revisão da remuneração do servidor público se fará no mês de maio de cada ano. Artigo 8º. A administração pública municipal tem 180 dias para se adaptar às normas dos artigos 43, 47 e 48 da Lei Orgânica. Artigo 9º. Salvo disposição legal em contrário, os estabelecimentos municipais de ensino observarão os seguintes limites na composição de suas turmas. Inciso 1º. Pré-escolar, até 20 alunos. Inciso 2º. De primeira e segunda séries do primeiro grau, até 25 alunos. Inciso 3º. De terceira e quarta séries do primeiro grau, até 30 alunos. Inciso 4º. De quinta a oitava séries do primeiro grau, até 35 alunos. Inciso 5º. Segundo grau, até 40 alunos. Artigo 10. A município promoverá a ampliação, a recuperação e o aparelhamento das unidades municipais de ensino, no prazo máximo de 12 meses posteriores à promulgação da Lei Orgânica. Artigo 11. A elaboração do primeiro Plano Bienal de Educação será iniciada em abril de 1990, e dela participação entidades representativas dos profissionais municipais de ensino, entidades representativas. Artigo 12. Comissão paritária instalada no prazo máximo de 30 dias da promulgação da Lei Orgânica, composta por representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e de entidades representativas dos profissionais de educação, elaborará anteprojeto de leis referentes ao Estatuto do Magistério e ao quadro de pessoal das escolas municipais, os quais serão enviados ao prefeito no prazo máximo de 120 dias, contados da instalação. Parágrafo único. O Poder Executivo enviará os projetos de lei, elaborados com base nos anteprojetos mencionados, à apreciação da Câmara, no prazo máximo de 30 dias, contados do recebimento das propostas. Artigo 13. A primeira eleição para diretor e vice-diretor de estabelecimento municipal de ensino, após a vigência da Lei Orgânica,
será realizada até março de 1991. Artigo 14. Será gradual a implantação da jornada de ensino de 8 horas e do horário integral, previstos nos inciso I e 2 do parágrafo 1º do artigo 157 da Lei Orgânica. Parágrafo 1º. A implantação prevista no artigo dar-se-á, no primeiro período letivo após a vigência da Lei Orgânica, em pelo menos 10% das escolas municipais de primeira a quarta séries de primeiro grau e das creches públicas. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, terão prioridade as escolas e creches situadas em regiões carentes do município. Artigo 15. O Poder Executivo, dentro de 90 dias contados da promulgação da Lei Orgânica, criará e instalará a comissão, com a participação das entidades do setor cultural, para elaborar o plano de instalação de centros culturais a que se refere o artigo 169 de Lei Orgânica, o qual definirá, também, os critérios relativos aos acervos das bibliotecas. Artigo 16. O organismo previsto no artigo 181, parágrafo 3º, da Lei Orgânica será implantado no prazo de 6 meses, contados da promulgação desta. Artigo 17. A lei definirá a implantação progressiva, compatível com o sistema, dos equipamentos mencionados no artigo 181, parágrafo 2º da Lei Orgânica. Artigo 18. Até que a rede pública possa absorver a demanda existente, o poder público poderá firmar convênios com instituições particulares para atendimento ao aluno excepcional. Artigo 19. Em caso de convênio com instituições particulares para atendimento ao aluno excepcional, a cessão de pessoal de magistério para o fim de orientação psicopedagógica ao educando se dará com todos os direitos e vantagens do cargo, como se em exercício em unidade do Sistema Municipal de Ensino. Artigo 20. O município obriga-se a fornecer apoio técnico, material e financeiro às creches comunitárias conveniadas, até que possa assumir o atendimento em creches públicas. Artigo 21. O Poder Executivo reavaliará todas as isenções, incentivos e benefícios fiscais em vigor e proporá ao Poder Legislativo as medidas cabíveis. Parágrafo único. Considerar-se-ão revogados, após 6 meses contados da promulgação da Lei Orgânica, as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais que não forem confirmados por lei. Artigo 22. Serão revistas pela Câmara, nos 18 meses contados da data da promulgação da Lei Orgânica, a doação, a venda, a permuta, a dação em pagamento e a cessão, a qualquer título, de imóveis públicos realizadas de 1º de janeiro de 1980 até a mencionada data. Parágrafo 1º. A revisão obedecerá aos critérios de legalidade e de conveniência ao interesse público e, comprovada a ilegalidade ou havendo interesse público, os bens reverterão ao patrimônio do município. Parágrafo 2º. Verificadas a lesão ao patrimônio público e impossibilidade de reversão, o Poder Executivo tomará as medidas judiciais cabíveis, visando ao ressarcimento dos prejuízos, sob pena de responsabilização. Parágrafo 3º. Fica o prefeito obrigado, nos primeiros 6 meses do prazo referido no artigo, a remeter à Câmara todas as informações e documentos, bem como, a qualquer tempo, colocar à sua disposição os recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao desempenho da tarefa, sob pena de responsabilização. Parágrafo 4º. As despesas previstas para o trabalho de revisão serão consignadas nos orçamentos dos poderes executivo e legislativo. Artigo 23. Ficam revogadas todas as concessões, permissões, cessões e autorizações de uso, assim como as locações, os arrendamentos e os comodatos de bem imóvel ou logradouro pertencentes ao patrimônio municipal, feitos a terceiros sem a licitação legalmente exigida, cabendo ao Poder Executivo promovê-la, se houver interesse público relevante. Artigo 24.
O município elaborará, no prazo de 6 meses da promulgação da Lei Orgânica, Plano Plurianual de Proteção e Controle Ambiental, incluindo diagnóstico e programas pormenorizados de preservação, reabilitação e melhoria da qualidade do meio ambiente. Parágrafo único. O percentual mínimo de área verde por habitante, previsto no artigo 155, inciso 5º, da Lei Orgânica, deverá ser atingido no prazo máximo de 5 anos, sob pena de responsabilização da autoridade competente. Artigo 25. O plano diretor será aprovado no prazo de 12 meses a contar da promulgação da Lei Orgânica. Parágrafo único. O sistema de planejamento e informações de que trata o artigo 192 da Lei Orgânica deverá estar implantado no prazo estabelecido neste artigo. Artigo 26. O município promoverá a descrição perimétrica das áreas indicadas no artigo 224 da Lei Orgânica, no prazo de 6 meses da promulgação. Artigo 27. O poder público tem 180 dias para criar a entidade da administração indireta a que se refere o artigo 193, parágrafo 2º, da Lei Orgânica. Artigo 28. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital é a entidade responsável pelas atividades descritas no artigo 193, parágrafo 4º, da Lei Orgânica, salvo se lei dispuser em contrário. Artigo 29. A lei disporá sobre a criação do Diário Oficial do Município. Artigo 30. O ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, é assegurada prioridade na aquisição de casa própria, para o que não a possua, ou para sua viúva ou companheira. Artigo 31. Os poderes públicos municipais promoverão edição popular do texto integral da Lei Orgânica, a qual será distribuída aos munícipes por meio de escolas, sindicatos, associações e outras instituições representativas da comunidade. Artigo 31. Aos atuais ocupantes de cargos ou empregos de direção, chefia e assessoramento, na administração direta e indireta do município, ficam obrigados a apresentar ao setor de recursos humanos do órgão ou entidade ao qual estão ligados, no prazo de 60 dias da publicação desta emenda, declaração de que não incorrem nas proibições de que trata o artigo 49-A. Artigo 31-B. As empresas contratadas pela administração direta e indireta do município ficam obrigadas a apresentar ao setor competente do órgão ou entidade com o qual mantém contrato, no prazo de 60 dias da publicação desta emenda, declaração de que os trabalhadores que prestam serviço ao município não incorrem nas proibições de que trata o artigo 49-B. Artigo 32. Este ato terá vigência a partir de sua publicação.